Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lari, sejam bem-vindos ao Design é Tudo. Hoje eu vou fazer a reflection do terceiro dia de aula. E assim, apesar de ser só 3 dias de aula, eu já me sinto, psicologicamente pelo menos, como se eu tivesse na ADA há um mês inteiro. Hoje, particularmente, foi o dia mais pesado para mim, digamos assim, de refletir sobre, porque durante as dinâmicas que a gente teve, houveram vários gatilhos emocionais em mim. O alto do dia de hoje, a aula inteira foi feita, né, pelos mentores Sandy e Júnior. E isso foi muito legal porque deu para perceber a autonomia e confiança que tem em cima deles, né? A primeira dinâmica foi três fatos, e onde deles dois eram uma verdade e uma era uma mentira. E eu tinha pensado em 3 fatos, mas na hora eu amarelei. Eu fiquei com medo de falar os fatos que eu tinha pensado, não conseguia falar, me deu um branco. Eu simplesmente esqueci. E foi horrível, assim, eu me senti péssima, eu me senti muito mal na hora. Na sequência, a gente foi para outra dinâmica, tinha vários post-its com nomes de prioridades, digamos assim. Eram categorias: carreira, finanças, saúde mental, desenvolvimento pessoal, família e amigos, é, vida amorosa, não lembro mais que tinha um. E aí a gente deu uma olhada nesses post-its e a Ana pediu para a gente escolher um apenas. E essa seria a representação da nossa prioridade esse ano. O primeiro post-it que eu pensei foi carreira, só que eu não peguei carreira. E eu sempre ouvi de todas as mulheres da minha família, sem exceção do lado do meu pai e da minha mãe, para curtir a vida, para não criar amarras, para experimentar coisas, para desenvolver minha independência financeira, não depender de homem, era a frase que eu mais ouvia em toda a minha vida. E isso me deu vários bloqueios. Assim, eu literalmente tinha muito mais medo de arrumar um namorado e gostar de alguém do que, sei lá, de qualquer coisa. E isso me fez ser muito destemida profissionalmente. Então, eu sempre me destaquei, querendo ou não, na carreira, nos estudos, por ser uma pessoa destemida, corajosa, etc, etc, etc. E eu sempre fui um desastre nos meus relacionamentos, assim. Eu me auto-sabotava o tempo inteiro, assim. Eu demorei pra perceber isso, como eu falei, só ano retrasado eu caiu a ficha que eu fazia essas coisas comigo mesma. E eu fiz todo um trabalho, inclusive com uma psicóloga, para aceitar que eu merecia ser amada, que eu merecia ser feliz e que não tinha nenhum problema em ter um relacionamento amoroso, saudável, duradouro, feliz, que me fizesse bem. E, enfim, e desconstruir várias crenças limitantes e negativas que eu tinha sobre me relacionar com uma pessoa. Outra coisa que eu sempre usei como desculpa é que eu só me envolveria com alguém quando eu terminasse a faculdade, tivesse um emprego fixo e tivesse minha vida profissional organizada. E hoje eu tenho o meu namorado maravilhoso, o William. Ele é uma pessoa incrível, assim, e foi muito massa porque ele acompanhou tudo isso. A gente já era amigo antes, mas isso é uma outra história, enfim. Então, o Will, ele me conhecia antes como amiga, ele sabia dessas minhas coisas. E quando a gente começou a namorar, ele sempre foi a pessoa que mais me motivou e me colocou pra cima e tinha papos filosóficos sobre isso e me ajudou em todo esse processo de me entender e me aceitar. Entendeu porque que foi profundo hoje o dia pra mim? Foram vários. Então eu peguei isso, mas ao mesmo tempo eu ficava lá com os meus demônios, né? Gritando assim, tipo, não acredito que você está priorizando isso, blá blá blá. Mas foi muito massa. Apesar de ter sido um ato de coragem isolada que ninguém percebeu, dentro de mim milhares de coisas estavam acontecendo e eu me senti muito massa de ter tido coragem de pegar aquele post-it e assumi pra mim mesma que eu tava decidindo priorizar a minha vida amorosa e o meu relacionamento e, acima de tudo, entender que
eu mereço ser feliz e amada. E tá tudo bem com isso, tá tudo certo. O passo da dinâmica foi a hora que a gente se juntou em grupo. E aí, tipo, todo mundo que pegou finanças fez no grupo e assim por diante. E eu fiquei no grupo dos que sobraram, entre aspas, porque, tipo, eu acho que só eu peguei vida amorosa. E aí só um pegou recreação, e aí só um pegou outra coisa lá. E a gente acabou sendo o grupo dos que sobraram. A Ana distribuiu pra gente umas cartas. E foi muito legal essas cartas, porque elas tinham, tipo, objetivos, assim. Ser, sei lá, ter uma vida com propósito, coisas desse tipo. Daí, em grupo, eu já tinha que escolher uma carta só representando o grupo. E aí a gente acabou escolhendo a carta do Vida com Propósito, porque cada um tinha um objetivo e a gente entendeu que sucesso, né, propósito, ser bem-sucedida, é muito particular de cada pessoa. Ou seja, não tem aquilo que define sucesso e aí todo mundo chega lá, sabe? Cada pessoa tem o seu ponto alto, aquilo que quer alcançar. Então, uma vida com propósito para mim é diferente de uma vida com propósito para você. E aí a gente escolheu essa vida com propósito como nosso objetivo em grupo. A última dinâmica do dia, que para mim assim foi a que eu mais quis chorar. Não vou chorar. Vamos lá. Que foi a da caminhada digital. A Ana pediu pra gente fazer uma linha assim, um do lado do outro, e ela foi falando coisas, por exemplo, você tem um notebook pessoal, dê um passo pra frente. E tava todo mundo lá dando passinhos pra frente, pra trás, de acordo com contatos, digamos assim, que a gente tinha com a tecnologia. E aí ela começou a fazer umas afirmações relacionadas a se você já sofreu assédio online, dê um passo pra trás. E essa parte foi muito foda, assim, porque eu acho que não. Toda mulher já experienciou algum caso de assédio, algum momento que alguém foi babaca com ela, comigo. E é muito foda isso, assim. É muito foda. Isso é outro vídeo, é outra reflexão, assim. E é um ponto que eu sempre evitei falar porque, sei lá, é uma das coisas que eu evitava lutar sobre. É, e pessoalmente, sempre que acontecia uma situação em que eu era assediado ou alguém era babaca comigo ao extremo, eu achava que a culpa era minha, eu achava que eu tinha que ser mais forte que aquilo, eu achava que, sei lá, eu sempre me culpava. E, enfim, nesse momento essas frases me fizeram esses gatilhos, lembrar dessas coisas e refletir sobre elas. Mas também, outro ponto interessante que até a Cass comentou quando a gente voltou depois para conversar sobre a dinâmica, foi perceber como isso meio que fez todas as mulheres pararem de caminhar para frente, assim. Todas meio que ficaram no meio, assim. E isso é muito foda. Isso é muito foda. E essa outra coisa que me fez refletir, eu como uma entusiasta de pessoas, eu com certeza não vou tolerar passar por situações dessa novamente, não vou tolerar me sentir coagida, menor, enfim. E eu com certeza vou debater mais sobre isso e vou levantar mais a mãozinha do feminismo e discutir a importância de termos locais seguros para todo mundo. Mas como mulher, eu vou falar pelas mulheres e por mim. E contem comigo, manas. Vamos codar juntas, vamos design juntas também. Bom, acabou a reflexão, a gente voltou pra sala para conversar sobre e eu fui o caminho inteiro muda, assim, porque eu tava digerindo todos os gatilhos que as dinâmicas foram tirando em mim, né? E eu voltei e não conseguia falar, porque se eu falasse eu ia chorar. Eu só ouvi mesmo. E aí a gente tem lá um termo que chama de caverna, são os cantinhos que dá pra você meio que ficar isolado quando você precisa pensar e ficar na sua. E eu fui fazer o que mais me relaxa, assim, que é desenhar. Eu peguei meu caderno, fiquei lá desenhando. Foi bem legal, desenhei minha logo do Design é Tudo, que eu não tinha ainda uma logo. E eu acabei no meio a esse turbilhão de reflexões
encontrando algo que me simboliza. Eu vou divulgar em breve, assim que eu terminá-la. E daí foi ótimo, porque eu comecei a refletir sobre tudo isso que tinha me incomodado, que tinha me dado vontade de chorar, tudo isso que tinha me tirado da minha zona de conforto emocional. E eu não sei se vocês estão acompanhando os vídeos ou não, mas eu falei aqui em uma das reflexões que a Larissa do final do programa vai ser alguém emocionalmente mais forte. E eu acho que esse tipo de reflexão, esse tipo de desconforto é super importante para eu alcançar isso, sabe? Se pudesse, assim, destacar 2 pontos altos, mais altos ainda de hoje. O primeiro foi sobre equilíbrio. Eu preciso aprender a ter equilíbrio em tudo que eu faço. Eu sou muito intensa, muito 80, muito 120. Então, se eu começo a fazer uma coisa, eu vou até o final, mas não de um jeito saudável, eu acho, pra mim. E foi muito legal, porque quando a Ana estava falando sobre equilíbrio, outros grupos falaram sobre equilíbrio também, mas ela falou uma frase que era algo que eu estava pensando, que a gente podia, por exemplo, entrar lá na ADA de 7 da manhã e sair de 6 da noite, mas que a gente, antes de fazer isso, a gente deveria refletir sobre o equilíbrio e não fazer nada ao extremo. Nem ao extremo de estar lá de 24 horas, nem ao extremo de não ir e não se interessar, entendeu? Então, encontrar esse equilíbrio entre recreação e estudo, digamos assim. Em tudo eu tenho uma certa dificuldade em relaxar, em aproveitar. Eu comecei um tempo a ler sobre o Clube do Nada, é bem interessante, é bem legal. Se vocês quiserem saber sobre, eu faço um vídeo sobre isso. E eu tento 1 hora por mês não fazer nada, mas eu acho que eu preciso de mais tempo. E isso foi uma reflexão também que me levou hoje. O outro ponto muito massa foi que ela falou exatamente uma coisa que eu também tinha falado aqui na reflexão. A ADA não é sobre os equipamentos, não é sobre o prédio. Esses são apenas recursos para ajudar a gente a fazer coisas fodas. Hoje, o dia inteiro, a gente se divertiu e aprendeu com papel e nós mesmos, assim, em outro prédio. A gente nem ficou no prédio da ADA. E foi muito massa. Quando ela falou que a gente não ia ficar no prédio, eu fiquei meio, eu quero ficar no prédio. Mas eu fiz, vamos lá, né? Bora lá. O que vai acontecer? E foi incrível. Eu não senti nenhuma falta de nenhum aparato tecnológico. Eu nem tava com meu celular, inclusive. E foi muito massa, assim. Eu amei o dia de hoje. Agora eu tô de boa já tá mais tranquilo aqui as coisas, já consegui entender melhor o que me tirou do meu equilíbrio e já consegui equilibrar novamente. E gratidão pelo dia de hoje, Ana, Zabotini e todo mundo. Foi incrível passar essa tarde com vocês. E vamos fazer a nossa canecada. Eu coloquei no grupo do WhatsApp e coloquei no grupo do Facebook. Vamos fazer essa canecada secreta. Cuidar do meio ambiente e fazer amigos. Bora lá? Um beijo. Ah! Parabéns para Natália. Ela passou na ADA do Eldorado de Campinas. Ela começa segunda-feira. Eu já falei para ela fazer um canal também, falar sobre tudo, como está sendo a experiência para ela. E, se possível, e ela topar, tá aqui o convite reforçando em público. Eu quero muito fazer uma entrevista com ela e contar um pouco dessa outra percepção de como é outra ADA, assim. Porque cada ADA é de um jeito e a única coisa em comum de todas as ADAs é a metodologia de CBL, que é Challenge Based Learning, que eu falei um pouquinho também no primeiro vídeo, e o fato de ter 2 anos de duração. Todo o resto, como as coisas acontecem, inclusive o próprio prédio, assim, podem ter diferenças. Então, vai ser muito legal se a Natália topar a gente fazer esse vídeo aí, falando um pouquinho da percepção dela de lá. E eu tô muito feliz, parabéns, garota. Esse é o Vincent.